Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Bem-vindo ao Serviço Público. Cuidados nutricionais na diarreia é o tema de hoje com o Dr. Francisco Santos Coelho, especialista em Medicina Geral e Familiar. Bem-vindo, Francisco. Olá, muito bom dia a todos e a todas. No Serviço Público de hoje vamos falar de um assunto potencialmente mal cheiroso, mas particularmente importante. Vamos falar sobre alguns cuidados a ter durante crises de diarreia. Em primeiro lugar, interessa perceber o que é a diarreia, embora acredite que todos desse lado saibam de uma forma ou de outra. A diarreia consiste no aumento do número de dejeções, de evacuações ou defecações de fezes moles com consistência pastosa ou mesmo líquida. Existem alguns conceitos fundamentais que, em todas as consultas em que este é o assunto, são dados e que realmente são úteis para melhorar estes sintomas, nomeadamente uma dieta adequada à idade de cada indivíduo, rica em ingestão de líquidos, porque esta é uma forma importante de repor aquilo que vai sendo perdido com a diarreia em termos de água. E para além disso, fazer refeições leves, mais pequenas, mas mais frequentes, distribuídas ao longo do dia, aproximadamente a cada 2 ou 3 horas. Embora sejam úteis, estes conselhos podem parecer demasiado genéricos e pouco elucidativos sobre quais os cuidados então alimentares que é necessário ou útil ter durante os episódios de diarreia. O objetivo principal deste Serviço Público de hoje é mesmo concretizar e simplificar aqui algumas ideias sobre este assunto. Vamos então a cuidados concretos. Em primeiro lugar, é importante beber água ao longo do dia em tomas pequenas e frequentes. Para evitar a desidratação, que muitas vezes se associa à diarreia, sobretudo quando mais prolongada, deve-se beber o suficiente para manter a urina clara, o que vai depender, obviamente, das características de cada pessoa, do calor ou mesmo da gravidade da diarreia. É importante, quando falamos em hidratação, que não se confundam conceitos. Devem evitar-se os sumos, mesmo que sejam sumos naturais, e os refrigerantes. Porquê? Porque eles podem agravar a diarreia. Quando falamos em hidratação, a dica principal é mesmo a utilização da água. No entanto, se o doente rejeitar a água, pode experimentar, por exemplo, um chá de ervas, uma tisana, um chá de casca de limão, mas sempre sem açúcar, a não ser que lhe seja dada uma indicação em contrário. Outra dica, evitar o leite de vaca. Porquê? Porque durante os episódios de diarreia o intestino está fragilizado e tem maiores dificuldades em digerir este tipo de leite. Se quisermos utilizar laticínios, devemos começar pelo iogurte, porque é praticamente isento de lactose, tem uma quantidade mesmo muito baixa, e só depois, numa fase mais à frente, é que podemos então reintroduzir o leite, mas sempre em pequenas doses e só quando a pessoa já se sentir melhor. Ainda assim, se houver intolerância, devemos optar pelos laticínios sem lactose. O terceiro conselho relaciona-se com as frutas e as verduras, que em episódios de diarreia são melhor toleradas quando são cozidas ou assadas e, mais uma vez, sem açúcar. Deve escolher as que têm menos fibras, porque são menos agressivas para o intestino que, como referimos, está fragilizado nestas situações. Frutas como a maçã, a pera ou a banana, ou então verduras como a batata, a cenoura, a abóbora ou a courgette, são as mais indicadas. Deve evitar saladas cruas e os legumes de folha, porque habitualmente podem agravar, sobretudo numa fase inicial, os episódios de diarreia.
Um quarto conselho importante prende-se com a utilização de gorduras na confecção da comida. Estas gorduras devem ser reduzidas ao máximo a quando dos cozinhados para indivíduos que estejam com episódios de diarreia. Falamos aqui de todas as gorduras, nomeadamente o azeite, o óleo ou mesmo a manteiga, como é óbvio. Na escolha das carnes ou dos peixes, devemos optar pelas carnes magras e pelos peixes brancos, respectivamente, idealmente cozidos a vapor ou apenas em água e sal e acompanhados com arroz, massa ou batata, bem cozidos e sem grandes condimentos ou molhos. Por fim, um outro conselho fundamental: evitar todos os alimentos açucarados, como os sumos, como já falamos, as bolachas, as sobremesas doces e os chocolates. As bolachas simples, se calhar está aí a perguntar-se, como a famosa bolacha Maria, a torrada ou a bolacha de água e sal, as tostas e o pão torrado são úteis para pequenas refeições intermédias. Portanto, essas sim, como habitualmente costumamos recomendar, faz sentido que as possamos manter, até para cumprir aquele conselho que eu deixei logo no início, que é de fazer refeições mais leves e mais frequentes distribuídas ao longo do dia. No início, estas bolachas, estas tostas, este pão torrado devem ser servidos simples, mas à medida que o doente melhora, podem então ser barradas com uma pequena quantidade de doce ou manteiga, mas, como referi, pequena, para não retrocedermos no processo que estamos a tentar recuperar. Uma dica importante final prende-se com a reintrodução alimentar numa situação de recuperação da diarreia. Esta reintrodução deve ser feita sempre de forma gradual e adaptada aos gostos da pessoa doente. Mesmo quando a pessoa se sentir melhor, não devemos forçar a alimentação muito abundante ou de alimentos que não sejam do agrado da pessoa, sob pena de isto poder reagravar o seu estado de saúde. Para além disso, uma nota particularmente especial para os cuidados às crianças com diarreia. Em primeiro lugar, bebés que estejam a ser amamentados devem sempre manter o leite materno, mesmo que precisem de outro tipo de reidratação oral, com água ou com sais recomendados medicamente. Mas um bebé a ser amamentado deve manter a amamentação mesmo durante episódios de diarreia, porque esse leite materno é sempre a melhor fonte de hidratação durante essa fase da vida. Por outro lado, nos bebés que fazem leite adaptado, recomenda-se que mantenham o mesmo leite adaptado que já fazem, ou, se não tolerarem esse leite, aí sim pode-se experimentar trocar por um leite adaptado sem lactose. Mas basta apenas fazer essa troca nos casos em que essa tolerância seja objetivada. E por fim, nas crianças que já consomem alimentos sólidos, os cuidados nutricionais a ter para a recuperação da diarreia são no fundo os mesmos que referimos há pouco para os adultos. Consumo em pequenas quantidades, intervalos curtos, de forma a combater a perda de apetite. E pronto, apesar de termos metido o nariz num assunto potencialmente mal cheiroso, acho que conseguimos um bom resultado e com dicas úteis e práticas para gerir situações de diarreia que possam acontecer aí por casa, desde os mais pequenos aos mais adultos. Assim sendo, espero que volte a estar desse lado daqui a 15 dias para mais um serviço público. Eu despeço-me por hoje e espero que continue a encontrar-se sempre de boa saúde. Muito obrigado, Francisco. Cuidados nutricionais a ter em caso de crise de diarreia, hoje no Serviço Público RCP. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.